Salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Felipe Luiz faz ajustes finais para a decisão da Copa do Brasil. A verdade foi revelada no Flamengo. Lateral assina com o Mengão até 2026. Feminino e Sub-17 vencem e estão nas finais do Carioca. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. O Flamengo concluiu na manhã desse sábado, no CT do Ninho do Urubu, a sua preparação para o jogo segundo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro nesse domingo. A partida está marcada para as 16 horas, horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Bruno Henrique e o Eric Pulgar, que cumpriram suspensão no jogo de ida, estão de volta. O técnico Felipe Luiz também vai poder contar com o reforço do atacante Luiz Araújo, que estava afastado devido a uma fratura na cartilagem do joelho direito, sofrida em setembro num jogo contra o Vasco. Felipe Luiz revelou em coletiva de imprensa, após a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 1-0, a possibilidade do retorno também do De La Cruz. Mas, infelizmente, ele não se recuperou a tempo da lesão no músculo posterior da coxa direita e, por isso, não joga amanhã. O Felipe Luiz ainda não definiu a escalação para esse jogo, mas provavelmente o time que vai a campo amanhã deve ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique, Michael ou Everton Araújo e Gabigol. Em convocação da seleção do Equador, divulgada nesta sexta-feira, o atacante Gonzalo Plata apareceu novamente na lista pela segunda vez consecutiva, após passar boa parte do ano na geladeira por conta de polêmicas que o deixaram fora da Copa América, inclusive. O Plata vai entrar em campo contra a Bolívia no dia 14 e contra a Colômbia no dia 19. Na última data FIFA, ele foi titular nos dois jogos do Equador, ambos empates por 0-0 contra o Paraguai e contra o Uruguai, respectivamente. Por conta disso, o Gonzalo Plata deve ser desfalque para o Felipe Luiz no jogo contra o Cuiabá, no dia 20, válido pelo Brasileirão. Isso porque ele vai disputar uma partida na Colômbia menos de 24 horas antes desse jogo, praticamente não tendo tempo de descanso. Até agora, além do Plata, Pulgar e Gerson também foram convocados para o Chile e para o Brasil, respectivamente, e também devem ficar de fora desse jogo contra o Cuiabá pelo mesmo motivo. Com o encerramento da temporada se aproximando, o Flamengo já iniciou o planejamento para a formulação do seu elenco do futebol feminino de 2025. Um dos principais passos foi garantir a renovação de contrato da lateral esquerda Jucinara, que agora pertence ao Flamengo até dezembro de 2026. O acordo reforça a importância da jogadora para o time e a continuidade do projeto rubro-negro. A Jucinara chegou ao Flamengo em junho de 2022 e desde então conquistou títulos como o Campeonato Carioca, a Ladies Cup e a Copa Rio Feminina. Com 81 partidas disputadas e 17 gols marcados, vestindo o manto sagrado, a lateral tem se destacado pela sua regularidade e liderança em campo. Após assinar o seu novo contrato, a jogadora de 31 anos não escondeu a sua alegria e o orgulho de continuar no Clube de Regatas do Flamengo. Hoje o Flamengo venceu o Botafogo por 2-1 pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca Feminino no Engenhão. Com 2 gols da Crivellari, as meninas da Gávea voltaram a vencer o Botafogo após 2-1 na ida e garantiram a vaga na final do torneio. O técnico Maurício Salgado escalou o Flamengo com Carol Alves, Fabi Simões, Daiane, Núbia e Jucinara, Thaís Regina, Jenny, que é a capitã, Gláucia, Gisele, Crivellari e Cristiane. O rubro-negro vai enfrentar o Fluminense na final do Carioca Feminino 2024.
O time das Laranjeiras passou pelo Vasco com 3-1 no agregado, venceu por 2-0 no primeiro jogo e empatou em 1-1 no jogo da volta. O Flamengo busca seu 8º título estadual, enquanto o Fluminense nunca venceu no feminino. Os jogos vão ser nos dias 16 e 23 de novembro. No dia 1º de novembro, o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anunciou a lista com 23 convocados para as partidas contra a Venezuela e contra o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nesse sábado, 2 nomes da lista saíram machucados de campo e podem ser cortados. E com isso, Fabrício Bruno, chamado nas últimas listas, pode aparecer mais uma vez para substituir o contundido. Nas últimas 2 convocações do Dorival Júnior, o Fabrício foi chamado para o lugar do Éder Militão, cortado por conta de lesões. Em partida do Real Madrid neste sábado, no qual o Vini Júnior anotou outro hat-trick, o zagueirão machucou o joelho de novo e saiu de campo chorando. Com isso, o Fabrício Bruno, que foi o substituto do defensor nas listas anteriores, tem grandes chances de ser chamado de novo, caso o Militão seja novamente cortado. Outro jogador do Real Madrid que saiu de campo com contusão foi o brasileiro Rodrigo, que sentiu a coxa. Fabrício Bruno já foi convocado 3 vezes para a seleção brasileira, todas elas com o Dorival Júnior. O zagueiro fez bons jogos pela seleção brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha, no início dessa temporada. Em setembro, o zagueiro também foi chamado pelo Dorival, depois do Militão aí se machucar. No entanto, o jogador não teve minutos em campo, assim como em outubro. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. A verdade foi revelada pelo Flamengo, que teve o seu nome envolvido sobre finanças nos últimos dias, devido à matéria veiculada na mídia esportiva, dizendo que o clube tinha números elevadíssimos de déficit após os últimos anos e que preocupava demais os torcedores. No entanto, nesse sábado, a diretoria do clube divulgou uma nota oficial destacando que não foram abordadas todas as informações, que essa notícia foi mais uma fake para tentar desestabilizar o clube, que está prestes a conquistar uma competição nacional e levar para casa 73,5 milhões de reais em premiação, já tendo garantido 37,5 milhões se porventura for o vice-campeão, e também vai eleger agora o seu novo presidente no dia 9 de dezembro. O Flamengo imediatamente soltou uma nota oficial dizendo, aspas, recentemente foram divulgadas informações parciais na imprensa que distorcem a real situação financeira do Flamengo. Essas informações consideram apenas parte dos números, sem oferecer uma visão ampla e precisa do cenário financeiro do clube, que hoje se encontra em seu melhor momento histórico, com uma solidez e saúde financeira inquestionáveis. É importante ressaltar que a atual gestão do Flamengo zerou o endividamento bancário do clube, tornando o caixa positivo e eliminando as despesas financeiras com juros altos por empréstimos. Não podemos esquecer também que, mesmo com a aquisição do terreno à vista e os fortes investimentos em jogadores, o caixa do clube permaneceu ainda positivo em 45 milhões. Fez parte do planejamento do clube não vender nenhum dos seus principais jogadores e manter uma estratégia de investimento robusta em patrimônio e ativos, como foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube. No que tange ao estádio, isso não representa nenhum endividamento bancário ou passivo ou fiscal. É leviano fazer uma análise dos números, ignorando o investimento feito por ordem do Conselho na compra do terreno do nosso tão sonhado estádio, de forma a tentar emplacar uma narrativa falsa de que o Flamengo está sendo irresponsável com as suas contas. O caixa do clube, suas obrigações a pagar e o seu fluxo de caixa estão completamente dentro da sua capacidade financeira. Uma parcela significativa dos investimentos, no valor de 150 milhões de reais,
será rapidamente recuperada através da venda futura de cadeiras cativas do novo estádio. Esse processo de venda vai ser iniciado depois da conclusão das eleições, respeitando a transição e evitando ações antes do resultado eleitoral. É importante destacar que a continuidade do projeto do estádio vai depender do próximo presidente se vai dar ou não continuidade aos esforços empreendidos pela atual gestão. O patrimônio do clube apresentou uma valorização significativa ao longo dos anos, superando indicadores históricos. O saldo atual do caixa ainda está muito superior ao de dezembro de 2018, quando assumimos o clube. Possuía apenas R$8 milhões em caixa. Hoje, mesmo depois dos investimentos estratégicos, o caixa está em mais de R$45 milhões. Desde 2018, o valor estimado do elenco do Flamengo passou de 178 milhões para 469 milhões em dezembro de 2023. E hoje ultrapassa 650 milhões de reais. Isso demonstra uma clara valorização dos nossos ativos esportivos, fruto de uma gestão focada na excelência e na competitividade do time. No início de 2024, o Flamengo realizou contratações estratégicas como o Léo Ortiz, Matias Vinha e o De La Cruz, que foi pago à vista, totalizando 115 milhões de reais. Na segunda janela de transferências, reforçamos o elenco com o Carlos Alcaraz, Alexandro, Gonzalo Plata e com o Michael, investindo mais 191 milhões de reais. No total, foram destinados 306 milhões de reais para a aquisição de novos jogadores e a quitação de parcelas de aquisições anteriores, reforçando a nossa posição de liderança no mercado. Além dos investimentos no elenco, o Flamengo também destinou recursos significativos para a ampliação do seu patrimônio, incluindo a aquisição de terrenos para a expansão do centro de treinamento, melhorias na sede social e a compra do terreno para o novo estádio, totalizando 147 milhões. O patrimônio total do clube saltou de 368 milhões em dezembro de 2018 para 1,078 bilhão de reais em setembro de 2024. Com um patrimônio robusto, elenco de primeira linha, gestão sólida do Maracanã e vultuosos contratos comerciais já firmados para os próximos anos, o Flamengo se encontra preparado para um 2025 promissor, oferecendo bases sólidas para continuar na sua trajetória de crescimento. Portanto, galera, tudo bem, tudo em ordem com a casa do nosso querido Mengão. Isso aí não passou de uma grande fake news. Antes de terminar o nosso programa, eu quero te convidar para participar da nossa live que vai ser na segunda-feira, depois do jogo do Flamengo, se Deus quiser campeão, vai ser às 7h30, horário de Brasília, da noite, onde eu e o meu filho Edu Figueira vamos estar lá conversando com vocês ao vivo sobre o nosso Mengão queridão. Eu espero você lá. E como hoje é sábado, eu quero mandar os abraços para os meus amigos e amigas que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo José Adílio Andrade. Alô, meu amigo Joseildo Firmino de Souza, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Fernando. Alô, minha amiga Juliana de Miracema, do Tocantins. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Araújo Bastos. Alô, sua esposa Marilza. Alô, seu neto Miguel. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Coutinho de Capitão Poço Pará. Alô, meu amigo Tito Arouche e sua amada Ali Antônia de Fortaleza. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Manuel Mendonça. Alô, amigo Hernani Souza. Alô, sua esposa Cléo. Alô, flamenguistas de Sorocaba, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Gildomar de Guarapari, no Espírito Santo. Alô, meu amigo Valdinei Cavalcante de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Titico Flazico de Engazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado mesmo, de coração, por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas
esse nosso programa, pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!